Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 19. Glória a Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou para dar glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Glória a Deus. Aqui vemos um puro exemplo de gratidão. Um homem curado por Jesus Cristo, que voltou a Jesus para o glorificar. Gratidão significa reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Quando vamos ao hebraico, gratidão está em agradecer, em dar graças e confessar. Estes termos, eles aparecem cerca de 160 vezes na Bíblia, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento. E quando vamos ao texto, que nós vemos estes 10 leprosos, nós vemos esta gratidão por parte de um apenas. 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer. Segundo a psicologia, a gratidão está separada em três pontos: a gratidão teórica, a gratidão passiva e a gratidão ativa. A gratidão teórica é uma gratidão que se dá da boca para fora, não é uma gratidão verdadeira, não é um sentimento verdadeiro. A gratidão passiva é uma gratidão esporádica, ou seja, ela é uma gratidão momentânea. É uma gratidão que acontece em alguns momentos. É irregular, é temporária. Um exemplo que eu posso usar é uma promoção no trabalho, o início de um relacionamento, uma visita de alguém que você gosta, presentes. É um tipo de reconhecimento e uma gratidão por momentos. E a gratidão ativa. Esta gratidão é a gratidão em que nós cristãos devemos exercer todos os dias. Pois esta gratidão é uma gratidão que busca diariamente motivos para sermos gratos. Quando reconhecemos gestos de forma genuína. Então, nós cristãos devemos exercer esta gratidão todos os dias. Se temos 365 dias no ano, 365 dias, nós precisamos exercer a gratidão ativa, pois esta gratidão é genuína. Esta gratidão genuína nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Ou seja, esta gratidão ativa, esta gratidão genuína, é dar graças em tudo. Mesmo em perdas, mesmo em provas, mesmo em batalhas, mesmo em dias difíceis. Nós precisamos agradecer ao Senhor. A palavra do Senhor afirma que é nos momentos de luta que nós criamos perseverança, que nós criamos esperança. E a nossa esperança, como está escrito em 1 Colossenses, no capítulo 1,
volta de Cristo. A nossa esperança é Cristo. E se as lutas e as provas nos trazem esperança, que nós desejemos lutas, que nós desejemos provas, que nós desejemos tribulações, porque se nas tribulações Jesus está conosco, nós precisamos estar com Cristo, nós precisamos estar com o nosso Deus, e nós precisamos dar graças. É lógico que nós não podemos nos cegar, nós não podemos olhar por uma situação difícil e simplesmente gostar da situação difícil, mas nós temos que enxergar que Cristo está conosco, e é neste momento que gera-se a gratidão, é nesse momento que gera-se esta gratidão ativa, a gratidão que todos nós, cristãos, devemos ter. E para chegarmos nesta gratidão ativa, é necessário que nós reconheçamos. Mas o que nós precisamos reconhecer? Existem vários pontos. Eu separei alguns, mas acredito que existem vários outros. O primeiro eu separei que é necessário reconhecermos que Jesus é Deus. E nós vamos encontrar isso em João capítulo 1, no verso 1. Que Ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E para nós chegarmos a esta gratidão ativa, esta gratidão genuína, é necessário que nós reconheçamos que Cristo é Deus, que Cristo estava no princípio, que Ele era a voz, que Ele era o Verbo, que Ele era a ação, que através dele foi feito o mar, que através dele foi feitas as estrelas, que através dele foi feito o sol, que através dele foi feita a terra, que através dele nós fomos feitos, que através dele nós recebemos o fôlego de vida. Para nós reconhecermos e termos esta gratidão, é necessário nós acreditarmos que Cristo estava no princípio, que Cristo é Deus e que Cristo está neste lugar. Cristo, Ele se faz presente. É necessário nós acreditarmos que Jesus, Ele está conosco todos os dias, pois Ele falou isso para nós, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Outro ponto que nós devemos reconhecer é que só há um Deus. Isaías capítulo 44, no versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Para nós chegarmos a esta gratidão, nós precisamos reconhecer que não há outro Deus. O mundo aí fora diz que existem outros deuses, que existem outras formas de chegar a Deus, que existem outros deuses que não se movimentam, mas nós, através da palavra e do que nós vivemos, reconhecemos, não há outro Deus. Apenas um Deus há, e é o nosso Deus, Jeová, Yahvé. Ele está aqui nesta noite, Ele se faz presente em nossas vidas. E nós precisamos ter esta genuína convicção que este Deus, Ele é único. Este Deus, Ele está em nossas vidas. Este Deus, Ele tem misericórdia de nós. E Ele faz grandes coisas em nossas vidas. Ele nos livra de males. Ele nos livra de acidentes. Ele nos dá vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, outro ponto que nós precisamos reconhecer é que somos pecadores. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 9, diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Verso 10.
Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e ajuntaram-se, tornando-se inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Até aqui. Então, quando vamos para o capítulo 3 de Romanos e lemos estes versículos, nós entendemos que nós somos pecadores e que de nós não há vantagem, que de nós não há nada de bom. Tiago, capítulo 1, deixa eu só ver o versículo. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Fala que tudo que vem de bom vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. E o que vem de nós é apenas coisas ruins. O que vem de nós são coisas más. Tudo que vem de nós são coisas péssimas. Jeremias, no capítulo 17, fala que o nosso coração é perverso. Jesus, em Mateus, fala que o que nos contamina é o nosso coração. Ou seja, os nossos desejos. Os nossos sentimentos, eles nos contaminam. Os nossos sentimentos, eles nos levam à vala. Os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos desejos, o nosso coração nos leva ao inferno, nos leva à perdição, nos leva aos caminhos de Satanás. Mas nós seguimos a um Deus, nós seguimos a um Cristo que se diz ser o caminho, e é a verdade, e é a vida. E nós seguimos este caminho, e nós seguimos esta verdade, e nós seguimos esta vida, nós seguimos a Jesus Cristo. E o caminho que nós seguimos é um caminho que leva para os céus. Aleluia. Meus irmãos, outro ponto que nós devemos reconhecer para chegarmos à gratidão é que Cristo pode nos salvar. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Não há condenação para nós, meus irmãos, pois nós seguimos a Cristo. Não há condenação para nós, meus irmãos, pois aceitamos a Cristo. E Ele nos aceitou primeiramente. E nós seguimos os seus caminhos. E como está escrito, luz para o caminho é a tua palavra. Lâmpada para os pés é a tua palavra. E nós seguimos esta palavra. Nós seguimos os mandamentos de Cristo. Nós fazemos o que Cristo nos fala. E nós estamos em Cristo. E com isto não há condenação. E nós cremos que Cristo, Ele pode nos salvar. Que não há condenação para nós que estamos nele. Outro ponto para nós reconhecermos e chegarmos à gratidão é que somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Este versículo também casa-se com o de Tiago, capítulo 1, verso 17. Pois ele também afirma: todo bom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito vem do alto. Então, ele casa-se com esse versículo de Efésios. Então, neste versículo, nós enxergamos que pela graça nós somos salvos mediante a fé. A graça que é o favor imerecido, favor que Cristo fez por nós quando foi à cruz do Calvário, quando foi levado ao matadouro, quando subiu ao Gólgota, por amor a nós pecadores, como vimos em Romanos capítulo 3. Nós não merecíamos este amor, nós não merecemos este amor, mas Jesus Cristo,
é tão misericordioso, este amor é tão imenso. João, ele nem consegue descrever. João capítulo 3, verso 16. Ele não consegue dar um adjetivo para dizer o tamanho deste amor. E este amor, ele nos levou a não sermos condenados. E pela graça, por este amor de Jesus Cristo, nós somos salvos. Nós somos redimidos. Nós somos redimidos. Nós somos feitos filhos. Nós somos feitos irmãos. E nós estaremos com Ele na glória. Nós estaremos com Cristo na glória. Nós reinaremos com Ele. Estaremos e veremos Jesus Cristo. Veremos a Deus. Nós o glorificaremos para sempre. Em nome de Jesus. Outro ponto que nós precisamos reconhecer. Este ponto é bem interessante. E é um ponto que toca muito em nossas mentes, toca muito em nossos corações. Que é reconhecer que se não é para Cristo, é perda. Filipenses capítulo 3, verso 8. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aleluia! Meus irmãos, este versículo ele é forte. Quando nós analisamos este versículo e nós começamos a entender sobre ele, nós percebemos que se nós fazemos algo e este algo não é para Cristo, de nada vale. De nada vale. Paulo, um homem conhecedor, um homem que viveu a lei, que sabia de tudo sobre a lei, que perseguia os cristãos. Este homem considerou tudo como perda. Tudo como perda depois que conheceu a Cristo. Porque Cristo está além de tudo. Cristo está além de qualquer coisa. Cristo está além da medicina. Cristo está além dos nossos pensamentos. Às vezes nós tentamos sondar a Cristo. Às vezes nós tentamos sondar a Deus. Mas nós não sabemos nem o que Ele pensamos. Jó, certa feita, tentou. Mas quando Deus começou a indagar e fazer perguntas, Jó não sabia para onde ir. Jó não sabia o que responder. Este Deus, Ele que nos sonda. Este Deus conhece todas as coisas. E nós não conhecemos. Nós conhecemos o que está escrito na palavra. É o que nós podemos conhecer e o que Ele quer nos mostrar. Então, se nós não vivemos para Cristo, nós estamos perdendo tempo. Se nós não seguimos os seus caminhos, nós estamos perdendo tempo. Se nós não cumprimos as suas leis, os seus mandamentos, o que Ele nos ordenou, nós estamos perdendo tempo. Paulo perdeu bastante tempo, mas quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus o encontrou. E a partir daquele momento houve vida em Paulo. Houve vida em Paulo. E a partir daquele momento não foi mais perda, foi só ganho. A partir daquele momento ele só ganhou, pois ele começou a viver uma vida nova, uma vida em Cristo. E assim eu creio com todos nós, meus irmãos, quando nós começamos a viver uma nova vida em Cristo, quando nós nos reconciliamos, nos aceitamos a Cristo, nós passamos a viver uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida de ganho, pois antes nós vivíamos uma vida de perda, mas quando caminhamos com Cristo, nós vivemos uma vida de ganho. Meus irmãos, um exemplo de um homem que reconheceu a Jesus Cristo, reconheceu o seu feito e que chegou a esta gratidão genuína, foi o ex-endemoniado de Gadara. Marcos capítulo 10, no verso 52. Como nós conhecemos a história, este homem era um endemoniado que vivia em Gadara, quebrava tudo e causava vários danos, mas quando ele encontrou com Cristo,
e reconheceu o que Jesus fez. Diz assim o versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Verso 20. Até aí mesmo. Então, este homem, o ex-endemoniado de Gadara, ele reconheceu a Jesus Cristo após Jesus expulsar os demônios que habitavam nele, pois ele não só foi liberto, ele passou a seguir a Jesus, pelo menos até ao fim da cidade. Este homem, ele sentiu esta sede de conhecer Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo e reconheceu este milagre, ou seja, foi uma gratidão genuína, foi uma gratidão ativa. Este homem passou a reconhecer o que Jesus fez por ele. Outro exemplo de reconhecimento genuíno nós vemos no cego Bartimeu, capítulo 10 de Marcos, no verso 52. Porque foram os textos. O endemoniado de Gadara é Marcos capítulo 5, do verso 18 ao 20, perdão. O verso 52 do capítulo 10 é o do cego Bartimeu, que ele passou a seguir Jesus, passou a escutar o que Jesus estava falando. Meus irmãos, outro ponto para nós chegarmos à gratidão. Glória a Deus. É confessarmos. É admitirmos algo. É reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, isto é um ato de fé. É um ato que nós mostramos crer. Tiago, capítulo 5, no verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, Tiago, ele nos fala para nós confessarmos os nossos pecados, as nossas culpas. E um ponto para nós chegarmos a esta gratidão é nós reconhecermos isto, é nós confessarmos as nossas culpas, é nós confessarmos os nossos pecados. Ultimamente, eu e os meninos, a gente tem feito alguns devocionais, alguns cultos, algumas reuniões, e a gente tem confessado um para o outro algumas das nossas culpas. Isto tem nos libertado um pouco, Aleluia. Tem liberado um pouco de nossas culpas, dos nossos fardos, e a gente tem orado um pelo outro, e isto é motivo de grande alegria, pois nós estamos fazendo o que a palavra nos fala. Nós precisamos confessar, nós precisamos chegar a este ponto desta gratidão genuína, e para nós chegarmos a isto é necessário que nós confessemos, é necessário que nós venhamos nos abrir. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor tem levantado a juventude, o Senhor tem levantado as mulheres, o Senhor tem levantado o corpo da igreja, os obreiros. O Senhor tem feito grandes milagres nesta casa. Em João, capítulo 1, verso 9. Primeiro João, perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós confessamos estes pecados, quando nós confessamos estas culpas a Jesus Cristo, Ele é fiel
Ele nos perdoa. O seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício foi para nos perdoar. Foi porque Ele nos amou. Ele sofreu as nossas dores. Ele carregou as nossas culpas. E é por Ele, é por conta dEle, é por causa dEle que nós somos purificados e que não há condenação para nós. Um grande exemplo de confissão nós encontramos em Davi. No Salmo 51, salmo bastante conhecido pela igreja, Davi, ele havia pecado, havia caído no adultério, carregou um homicídio em suas costas, pois foi ele quem planejou, apesar de não ter sido ele quem matou Urias, quem executou Urias. O pecado estava sobre suas costas, pois foi ele quem planejou. E Davi confessou o seu pecado. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos e que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Este verso 11 talvez seja o verso mais bonito deste salmo, pois ele implora ao Senhor: Senhor, não retires de mim o teu espírito. E o que eu quero falar aos meus irmãos é que, apesar de nossas culpas, apesar de nossos erros, nós temos um Deus que é perdoador, um Deus que tem misericórdia. Davi, ele pecou, errou diante de Deus, mas ele confessou, ele reconheceu. E para nós chegarmos à gratidão, é necessário que nós reconheçamos. No Salmo 32, no verso 3 ao 5, historiadores dizem que também foi Davi, após estes pecados, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão passava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, meus irmãos, é necessário nós confessarmos. E se nós confessarmos com verdade, Deus, Ele vai nos perdoar. Jesus Cristo, Ele está intercedendo por nós. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós podemos errar, mas este Deus, Ele nos perdoa. E é necessário que todos os dias nós tentemos acertar, tentemos seguir as leis de Deus, seguir o que a palavra afirma. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, Salomão, já no fim de sua vida, ele diz: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Como nós conhecemos a história de Salomão, ele foi contrário à palavra do Senhor ao longo de sua vida.
ele foi errante perante os mandamentos, mas no final de sua vida, ele de certa forma confessou. A conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Siga a Deus, siga a Cristo. Olha, Jesus, ele nos perdoa. Jesus, ele nos salva. Jesus, ele está conosco. Jesus, ele fala conosco. E Jesus tem um plano para cada um de nós. E este plano é nos encontrarmos com ele na glória, nos encontrarmos com ele nos céus. Meus irmãos, quando chegamos a estes dois pontos, quando confessamos, quando reconhecemos, nós chegamos ao contentamento. O contentamento é uma paz interna diante de situações controversas, diante de situações contrárias. Diante dessas situações, nós apresentamos gratidão. Ou seja, diante de situações difíceis, nós apresentamos gratidão ao Senhor. Eu me recordo que no trabalho eu não gostava muito do almoço, e depois que eu voltei aos caminhos do Senhor, que eu passei a agradecer, eu agradeci ao Senhor todos os dias pela comida, e a comida se tornou melhor. Parece coisa de outro mundo, mas é um ponto. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós começamos a enxergar as coisas de maneira diferente. O que parece estar dando errado, nós olhamos está dando certo. E é interessante porque a psicologia afirma que quando nós enxergamos só o errado nas coisas, quando nós só enxergamos o que dá errado, tudo que vai acontecer, a gente só vai enxergar o errado. O cérebro só vai mostrar o que está errado, ele não vai mostrar o que está certo. Então, mas quando nós chegamos a Cristo, quando nós reconhecemos Cristo, quando nós reconhecemos o seu poder, quando nós reconhecemos os seus milagres, tudo que Ele faz por nós, quando nós confessamos, nós chegamos a esta gratidão. E nós começamos a enxergar coisas boas. Nós começamos a enxergar as coisas boas que o Senhor faz em nossas vidas. O contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, quando nós começamos a enxergar o eterno, nós não ligamos tanto para as coisas daqui de baixo. Nós somos gratos por todas as situações. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas. O Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas. Às vezes nós somos ingratos porque nós não agradecemos por acordar. E isto é um milagre de Deus em nossas vidas. E nós precisamos ter esta gratidão. A gratidão de enxergarmos os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque nós temos que estar ligados no que é eterno, no que é durável, no que é superior. E não há nada mais superior que o nosso Deus. Não há nada mais superior que Jesus Cristo. E nós reconhecemos isto. Por isso nós somos gratos, igreja. O temor do Senhor tem valor eterno. O amor que vem de Deus tem valor eterno. Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17. Nós precisamos valorizar o que temos. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes, onde há amor, do que um boi inteiro, acompanhado de ódio. Aleluia! Meus irmãos, a gratidão nos leva a isto, a enxergar as coisas boas, a enxergar
que Cristo está conosco. Não importa se nós vamos comer apenas um arroz com mortandela, mas é melhor comer um arroz com ovo estando com Cristo do que nós estarmos lá fora sem Cristo, comendo carnes, nos farturando. É melhor nós estarmos com Cristo, com pouco, comendo legumes. Há quem diga que legumes não é tão bom. Não podemos falar isso em relação a Daniel, pois ele engordou depois de comer legumes. A aparência dele melhorou depois de comer legumes. Por quê? Porque ele estava com Deus. E assim somos nós, meus irmãos. Se nós estamos com Cristo, pouco é muito. Se nós estamos com Cristo, não há perdas, só há ganho. E o contentamento nos leva a estarmos contentes e a lembrar. Romanos 12, 2. O contentamento nos faz contentes e nos lembra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Meus irmãos, nós precisamos ter calma e ter paciência em algumas situações. A vida não é fácil. Jesus não prometeu que seria fácil. Nós sabemos que a vida é difícil, que existem situações complicadas, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável. E nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos confiar neste Deus, pois este Deus ele está conosco todos os dias. E quando reconhecemos, nós confessamos, nós chegamos ao contentamento. E existem duas formas de mostrar gratidão a Deus: com louvores e com adoração. Louvor quer dizer celebração, uma manifestação honrosa, homenagem. No hebraico vem de elogiar, venerar e engrandecer. Lembrando, louvor só é louvor se Deus estiver no centro. Nós encontramos alguns exemplos de louvores. Salmos são vários, mas vamos ao Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, e levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, este louvor no Salmo 24 nos faz pensar sobre o que está escrito. E ele fala sobre quem é Deus e o que Ele faz. O louvor escrito neste salmo está baseado nisto: quem é Deus e o que Ele faz. Em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9, também tem um louvor que diz assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem é Deus e o que Ele faz?
Meus irmãos, o louvor está baseado nisto. E louvar é uma das formas de gratidão. E nós precisamos louvar todos os dias. Quando vamos aos Salmos, o pastor pregou neste domingo, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. No Salmo 104 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. No Salmo 146 diz: louvai ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. No Salmo 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. No Salmo 148, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. No Salmo 149, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus do seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, louvar é uma das formas de gratidão que podemos mostrar ao Senhor. E quando nós louvamos, o Senhor se alegra dos céus, porque nós estamos com uma gratidão ativa, uma gratidão genuína. E para nós chegarmos a essa gratidão genuína é necessário que nós confessarmos, reconhecermos, nós termos contentamento e louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor genuinamente, com vontade, com verdade, com amor. E como está escrito nos Salmos, é necessário que nós louvemos. Nós precisamos louvar. Tudo que tem fôlego louve. Os passarinhos louvem, os insetos louvem, os humanos louvem, o mar louve, o sol louve, a lua louve, as estrelas louvem. Nós precisamos louvar e cultuar ao nosso Deus, este Deus que é o Todo-Poderoso, este Deus que se faz presente em nossas vidas, este Deus que faz milagres e milagres, que nos livra de várias coisas que nós nem enxergamos, mas Ele nos livra. Nós precisamos louvar a este Deus. Meus irmãos, e para finalizar, mais uma forma de gratidão é a adoração. Adorar e cultuar são quase sinônimos. Significa render culto, amar de maneira forte, homenagear, venerar. Quando vamos a esta palavra, nós vemos uma ligação com submissão. E em Gênesis 12, nós vemos submissão da parte de Abraão. O Senhor, Gênesis 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ele iria, mas ele foi submisso.
E ele adorou ao Senhor por sua submissão. Ele adorou ao Deus o Todo-Poderoso. Ele não sabia qual seria o lugar onde ele iria, mas ele confiou no Senhor. Ele adorou ao Senhor através da submissão. E quando vamos no Novo Testamento, no Mateus capítulo 8, nós encontramos o exemplo do centurião. Mais um exemplo de submissão. Mateus capítulo 8. A partir do verso 5. Verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. O centurião mostrou submissão. Ele adorou a Cristo com submissão. Ele reconheceu quem era Cristo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu pises no meu telhado, debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que tu pises na minha casa. Eu sou submisso a ti. Fale somente uma palavra, Senhor. Eu creio. E o seu servo foi curado. O centurião mostrou submissão. E em Lucas, capítulo 14, no verso 27, nós vemos que quem não é submisso não é discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não tomamos a nossa cruz, se nós não nos submetemos a Cristo, se nós não submetemos a sua palavra, nós não podemos ser discípulos. Mas eu creio que nós somos submissos, que nós carregamos a nossa cruz, que nós caminhamos com Cristo e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte daqueles que estarão com Ele para a eternidade. E como podemos adorar? Com o estudo da palavra. Salmos 1, verso 2. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós meditamos nesta palavra, nós mostramos submissão a Cristo, nós mostramos submissão a Deus e o adoramos. Nós o adoramos. Nós também adoramos ao Senhor com o nosso melhor. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, para nós adorarmos a Cristo, é necessário nós darmos o nosso melhor. O nosso sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável. Um grande exemplo de dar o nosso melhor em adoração a Deus, nós encontramos em Maria, em João capítulo 12, onde ela pega um perfume caríssimo e lava os pés de Jesus Cristo. Ela deu o seu melhor para Jesus. Este é um grande exemplo do que nós devemos fazer. Nós precisamos nos prostrar a Cristo, bendizê-lo, louvá-lo, adorá-lo, entregarmos o nosso melhor. Nós precisamos adorá-lo com insistência, como nós vemos na mulher cananeia. Mateus capítulo 15. Ela clamou por Jesus Cristo. Cristo não respondeu, mas ela insistiu: Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela está endemoniada. E Jesus, através da insistência, ele sarou aquela menina. Marcos 10, o cego Bartimeu também foi insistente, pois ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Cristo era o Messias, pois ele acreditou
no que o profeta disse, que o Messias viria da raiz de Jessé. E ele acreditou que Jesus era o Messias, por isso gritou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com insistência ele foi curado. E para finalizar, o poder da gratidão. Meus irmãos, nós vemos o poder da gratidão em João capítulo 11, no verso 41. A ressurreição de Lázaro. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Isto foi antes do milagre acontecer. Jesus, ele já estava agradecendo. Aleluia. Olha o poder da gratidão, meus irmãos. A gratidão é necessária estar em nossas vidas. Nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias. Muitas vezes o milagre não acontece porque nós murmuramos. Mas para o milagre acontecer é necessário nós agradecermos antes de acontecer. Antes, durante e depois. Outro exemplo, Mateus 15, 36. A multiplicação de pães e peixes. O poder da gratidão. Pegou os 7 pães e os peixes e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Antes do milagre acontecer, Jesus ele deu graças. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele agradeceu ao Senhor. E exemplo maior que este não há. Jesus Cristo. Ele agradecia, ele orava em todos os momentos. Nós precisamos disso, meus irmãos, agradecer. Este ano foi um ano de muitas lutas, mas também foi um ano de muitas vitórias, porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, não há condenação. Se nós estamos em Cristo, nós estamos vivos. Eu quero agradecer esta oportunidade, em nome de Jesus.